Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, por aqueles que estão pelas ruas, por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. Pão nosso, que a cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja. Vamos retomar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, diversas categorias de mundos habitados. E o Evangelho nos diz: no ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, aos que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. No mundos inferiores, a existência é toda matéria. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam. Um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral, que são os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, e mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de prova, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para o outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado no mal.
Então, meus amigos, neste capítulo, o Evangelho nos apresenta as categorias dos diversos mundos que habitam esse nosso universo. Relembrando a citação de Jesus, que existem muitas moradas na casa do Pai. Entendemos que nesse processo de evolução, ao qual cada um de nós se encontra inserido, estagiamos em vários mundos e que a natureza não dá saltos. Ou seja, não posso, por exemplo, iniciar um curso e no dia seguinte me achar em condições de atender um paciente, no caso da medicina, né? Isso leva um tempo, eu preciso aprender, não é assim? Assim como em uma faculdade que existe um processo de entendimento, de assimilação, de teste, que são as provas, assim se faz em nosso processo evolutivo. À medida que caminhamos, vamos entendendo, assimilando e somos provados. E só após a certeza de que estamos aptos, continuamos a galgar novos degraus em nossa escala evolutiva. Pois conforme o Evangelho, os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento, é ao nosso adiantamento individual. Não adianta se espelhar no outro, prestaremos contas do que fizemos, do que nos foi dado, né? Cada um responderá por si, não é verdade? E neste capítulo, mais uma vez, o Evangelho nos esclarece que tudo está nas nossas mãos. Temos o livre-arbítrio, que nos dá a possibilidade de escolha se queremos prolongar o nosso sofrimento, nos mantendo em um mundo de prova e de expiação, ou se queremos habitar esferas superiores e viver em mundos de regeneração ou em mundos felizes. Está em nossas mãos. Não é isso? Já sabemos qual é o caminho. Basta trilhar, basta caminhar, basta fugir da porta larga, né? E buscar a estreita. Seguir os exemplos de Jesus, o Evangelho, praticar a caridade, o amor, deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, desapegar aos poucos dessas dificuldades que tanto nos arrastam para as dificuldades, né? Porque é isso, meus irmãos, está em nossas mãos a decisão de estacionar perante esse processo de evolução, mas temos que ter ciência de que o mundo não vai parar. As pessoas que amamos não vai ficar estacionadas esperando. Quando elas alcançam um grau de evolução, pela decisão e pela vontade, elas até voltam para nos ajudar. Mas queremos, assim, pegar sempre o último vagão, né? A decisão é nossa, né? E cada um será direcionado ao mundo que estiver em consonância, que estiver em sintonia. E continuando a leitura do Evangelho, o item 6, destinos da terra é causa das misérias humanas. O Evangelho nos diz: admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra,
mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria da população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se julgássemos-a pelos moradores do bairro mais pobres e sórdidos. Num hospital só vemos doentes estropiados. Numa galé vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo e compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de delícias. Não são, né? Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a nossa pena, o homem sai da Terra para mundos felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então, meus amigos, às vezes observamos os fatos pelo nosso ponto de vista, que é bastante limitado perante os desígnios de Deus e dos espíritos evoluídos, e por vezes nos consideramos injustiçados, mas conforme estudamos nos capítulos anteriores, que a natureza não dá salto, que estamos no lugar que escolhemos, que precisamos e que merecemos, concluímos que não há injustiça perante a vontade de Deus. Somos livres para escolher o caminho que queremos percorrer. A decisão é nossa, mas ciente de que cada ação gerará uma reação, que pode ser positiva ou negativa. Não é assim? Temos um vasto campo para cultivar e precisamos escolher o que cultivaremos. Se serão flores, para colhermos a suavidade das flores, o perfume, né? Ou se serão os espinhos que perfurarão as nossas mãos. Temos que ter ciência de que seremos nós que vamos colher tudo o que cultivarmos. Não delegaremos ao outro, irmãos, será nós. E hoje eu trago duas mensagens. Uma extraída do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, que fala sobre conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, capítulo 2, Timóteo, versículo 1, 13. E essa mensagem do livro Pão Nosso nos diz: distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direito
de teu coração na sementeira do bem. Na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola, pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes pelo menos uma vez por outra de visitar o irmão doente ou ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á a preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender a lavoura, nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Muitas vezes ouvimos e falamos que é para o outro, né? Nossa, ele deveria ouvir essa mensagem. Nossa, como ele deveria estar aqui para presenciar essa fala. Quando, na verdade, se estamos ali, é porque é dirigida a nós, não ao outro. Continuando, assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. E quem é o nosso modelo, meus amigos? É Jesus, né? E esse texto ele é bem importante, porque por vezes achamos que não estamos em condições de praticar a caridade e o amor ao próximo. E Deus nos pede tão pouco, né? Como ele diz aqui, um sorriso, ouvir, ligar, né? São coisas pequenas, mas que são de muita importância perante ao outro. Né? Então essa é a mensagem do livro Pão Nosso, psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. E para finalizarmos a leitura do livro Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, autores diversos, ele nos traz várias mensagens que entram em consonância com a leitura do Evangelho. E essa é o item 20, contrastes. E ela faz uma menção ao capítulo 3 e o item 6, que nós já estudamos aqui, né? Ele fala sobre admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões.
concluindo-se que a miséria, coisa é espécie humana. Esse julgamento decorre da nossa visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. Então essa mensagem faz alusão exatamente a este item. E aí ele nos diz: existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Precisamos agradecer a Deus por cada dia, pela oportunidade de vida, pelo acordar, pois todos os dias Ele nos dá uma folha em branco para escrevermos uma nova trajetória de vida, né? Existem muitos irmãos ansiosos, como nos diz o texto, pelo renascimento, pela oportunidade da reencarnação. E muitas vezes nós não valorizamos, sequer lembramos de agradecer, né? E mais uma frase: legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho, no entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor ao próximo. No entanto, muitos possuem abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente. Contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. André Luiz. E é isso, meus amigos. Ficamos por aqui hoje. E que no decorrer dessa semana possamos refletir sobre esta mensagem e buscar a cada dia o nosso melhoramento. E como diz Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo. Mas é possível começar agora e fazer um novo fim. Então não podemos voltar atrás e refazer, mas podemos começar daqui por diante, né? E fazer um novo fim. Deus nos dá inúmeras oportunidades para o recomeço. Para isso que serve as tantas e tantas reencarnações que tivemos e que teremos. Que possamos valorizar a cada dia a oportunidade da reencarnação, a oportunidade da vida. E começar agora a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Fiquem com Deus e uma excelente semana a todos. Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma quarta-feira
para o estudo do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E como sempre, vamos dar início ao nosso estudo contando aí um pequeno trecho do livro O Médico Jesus, do José Carlos de Luca. E o título da mensagem de hoje é Converse com o seu travesseiro. E tem por base uma mensagem de André Luiz que nos diz o seguinte: o maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. Dito isto, vamos à leitura. A consciência tranquila é base da nossa harmonia interior. E sem harmonia interior, o homem jamais logrará a saúde integral. Todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio. E isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência nos lembrará de todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, moral e espiritual do nosso próximo. Essas lembranças são incorruptíveis, não desaparecem por subterfúgios, apenas se deletam quando nos reequilibramos perante a lei do amor, mediante a recomposição dos danos provocados por nosso egoísmo. Quantos benefícios o perdão e a prática da caridade podem fazer em benefício da nossa paz e, portanto, da nossa saúde. Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar se, antes de qualquer remédio, você não está precisando mesmo é se reconciliar com seu irmão, solicitando perdão para os seus atos. Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor. Vibrações que assimilaremos todas as vezes que transitarmos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Nosso organismo foi concebido para se alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível, criamos obstáculos à nossa saúde. Não é por outra razão que Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com nossos adversários enquanto estivermos a caminho com eles. Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Que tal darmos o primeiro passo, formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos nossa cura sob as bênçãos do médico Jesus. Então fica aí a mensagem, né? E ele termina reforçando o que ele havia nos dito antes. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde.
uma vibração de ódio contra nós mesmos. Muito bem. Dito isso, vamos passar então à leitura do nosso livro Diversidade dos Carismas. Nós estávamos lendo um trecho do tópico 3 do capítulo 15, que fala da psicofonia, e esse tópico 3 tem por título Responsabilidade Mediúnica. E eu vou então iniciar onde nós paramos na semana passada. Vamos lá. Sei, por informação de companheiros, também médiuns, que a psicofonia pode assumir características outras, bem diferentes da minha. Em alguns deles, depreendo que a comunicação ocorre em nível mental, isto é, o médium ouve antes o que o espírito tem a dizer, podendo assim interferir diretamente na comunicação, dizendo muitas vezes o que ele, médium, quer e acha que deva dizer, e não exatamente aquilo que ouviu do espírito. Nesses casos, o médium cerceia a liberdade do comunicante, censurando e modificando a comunicação quando e onde achar conveniente, a seu inteiro arbítrio. Há médiuns nos quais a comunicação vai se formando palavra por palavra, embora inaudíveis, alinhando-se em frases que lentamente vão sendo comunicadas. Fecho neste ponto a citação e a comento de maneira sumária. Em primeiro lugar, a técnica do processo que, segundo Kardec, se promove pela mistura dos fluidos perispirituais do manifestante com os do médium. Em seguida, a nítida definição de atribuições, responsabilidades e limitações. E, finalmente, o fato de que, como vimos há pouco em Kardec, o médium audiente não deve ser confundido com o psicofônico. Um repete o que ouve e o outro empresta seu corpo para que o próprio manifestante fale por ele, manipulando os centros que comandam a fala. Num caso, há ou pode haver censura prévia, uma interferência deliberada e voluntária do médium no teor da comunicação. No outro, a censura também pode e deve ocorrer, mas não pelo processo de seleção direta de palavras, mas por um bloqueio psicológico mais sutil. Diríamos que no primeiro caso é uma peneiragem e que no segundo o processo é de filtragem. Em ambos, o médium dispõe de recursos para policiar o que flui através da sua instrumentação. A interpenetração de fluidos a que alude Kardec ocorre, segundo Poddington, quando a aura do médium e a do espírito se tocam. Conceito semelhante ao formulado por Regina, que diz que as auras se unem. Em verdade, a aura é uma extensão do perispírito, irradiando-se até uma distância de alguns centímetros além dos limites do corpo físico do ser encarnado. No seu excelente livro A Aura Humana, hoje injustamente esquecido, o Dr. Kilner estuda com minúcias a aura, os fenômenos que produz e as modificações que apresenta em conjunção com as eventuais disfunções
orgânicas da pessoa. Escreve Boddington: é fato bem estabelecido que, a não ser que o magnetismo dos espíritos se misture harmoniosamente com os dos sensitivos, eles não podem fazer sentir suas presenças. Boddington, 1948. Mais adiante, em seu livro, Boddington volta ao assunto. Aliás, a aura é um dos seus temas prediletos, a julgar pelas inúmeras referências esparsas, além de um capítulo especialmente dedicado ao assunto na sua obra Universidade do Espiritismo. Acha ele que até o tipo da mediunidade é determinado pela qualidade específica da aura, e esta pelo tipo psicológico do indivíduo, bem como por suas emoções. Vejamos. Indivíduos sujeitos a estado de transe profundo são as pessoas mais práticas e objetivas, sem a menor ambição por se projetarem dessa maneira. O transe inconsciente ocorre com menor frequência a aqueles que pensam rápido e que aparentemente não possuem a qualidade especial de aura através da qual o estado de transe se torne possível. Isso faz sentido quando nos lembramos de certas faculdades mediúnicas que acham-se conjugadas com outras tantas disposições orgânicas, como, por exemplo, os médiuns de efeitos físicos, a cura, a materialização, o transporte e etc., são os que têm condições de produzir e movimentar maiores quantidades de ectoplasma. E aí chegamos no tópico 4, que fala sobre a psicofonia em ação. E nos diz: para uma visão mais prática e mais ampla da mediunidade psicofônica em ação, procuremos estudar a seguir alguns aspectos dos trabalhos mediúnicos dos quais Regina participa. Cerca de 1 hora antes de se dar início aos trabalhos mediúnicos, a sala é preparada e mantida fechada. Encontros e conversações dos diversos componentes do grupo são realizados em outro cômodo e minutos antes da hora regulamentar, dirigem-se todos à sala determinada ao trabalho. Em silêncio, cada um toma o seu lugar. Regina já começa prontamente a bocejar, incontrolável e abundantemente, a ponto de lhe escorrerem lágrimas pelos olhos. Uma languidez percorre-lhe o corpo e ela vai ficando sonolenta. Certamente já começa a ser magnetizada, o que ocorre às vezes, até mesmo antes de ela entrar na sala dos trabalhos mediúnicos. Uma vez todos acomodados, o dirigente faz uma prece, após a leitura de uma página de Emmanuel ou de outro autor, e volta o silêncio a reinar no ambiente. Em poucos momentos, manifesta-se o orientador espiritual ou outro trabalhador desencarnado do grupo. Regina informa que esse mentor é uma entidade de considerável nível evolutivo. Suas vibrações são sempre suaves e harmoniosas. Sente sua aproximação e, à medida que vai se entregando ao transe, parece que a sua mente vai se interiorizando, como se alguém sentado na fila da frente
se levantasse e passasse para trás para dar lugar a outra pessoa. Em seguida, ela experimenta sensações semelhantes às que tem quando se desdobra e expande. Outras vezes, sente como se alguém a abraçasse, envolvendo-a numa atmosfera diferente da habitual. Tem a impressão de estar balançando para frente e para trás, até que percebe estar fora do corpo. E o espírito comunicante o assume. De outras vezes, o vê chegar por um lado, um pouco atrás, colocar a mão direita sobre a sua cabeça, o que lhe causa uma sensação de estar diminuindo de tamanho. E em seguida ele começa a falar. Uma companheira do grupo, dotada de clarividência, diz que o espírito se aproxima de Regina e parece abraçá-la, de forma que ela desaparece dentro dele. Segundo Regina, é tudo muito suave e agradável, como uma aragem mansa. Supõe ela que, a essa altura, a aura dele já deve estar em contato com a dela. Sinto instintivamente respeito quando estou diante dele, escreve Regina. Ele é amoroso e amigo, mas sinto nele aquela austeridade comum às pessoas que se impõem pela autoridade moral, com a sua simples presença. Jamais fez qualquer brincadeira ou empregou qualquer expressão mais descontraída. Certa vez, reclamei porque nem ele, nem nossos outros mentores se comunicavam com mais frequência, com aquelas mensagens pessoais de que tanto gostamos. E ele respondeu: já dissemos tudo o que precisava ser dito. Vocês todos têm conhecimento das próprias responsabilidades e já aprenderam que dificuldades e lutas são instrumentos de aprendizado evolutivo. Agora é trabalhar. Nosso tempo é escasso e precioso. Não podemos utilizá-lo em conversas meramente sociais. Há muito que fazer. Ficou a lição de seriedade e de responsabilidade. Outra coisa, não é ele dado a elogios, nem mesmo a título de estímulo, como tantos gostam. Ele está sempre a lembrar que é uma alegria merecer a honra de servir ao Cristo. E ao encerrar com êxito uma tarefa particularmente difícil, costuma observar que os resultados não são nossos, dado que pertencem ao Cristo que nos possibilitou obtê-los. Em outra ocasião, observou que o trabalho que empreendem poderia também ser feito sem o concurso do grupo de pessoas encarnadas, só que demoraria um pouco mais. Todos sabem, contudo, que sua aparente severidade não é frieza e nem indiferença, muito pelo contrário, mas é tradução fiel em ação da seriedade com a qual realiza suas tarefas, sempre com elevado senso de responsabilidade. Por tudo isso, ninguém no grupo se sente encorajado a dirigir-lhe
questões de natureza pessoal. Já se sabe em que tom ele responderia. Com a precisão de sua linguagem e sua característica bondade, diria que não devem os espíritos influenciar decisões que são da alçada de cada um, porque estariam assim interferindo com o livre arbítrio pessoal alheio. Então, até aqui a nossa leitura. Na semana que vem nós vamos dar início, à leitura então do item 5, deste nosso livro. Vamos agora então agradecer pela oportunidade bendita que nos foi concedida de mais uma quarta-feira de estudos, agradecendo ao Mestre esta oportunidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.